Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro e no episódio de hoje eu vou convidar o benzedor para contar um pouco mais pra gente, para nos explicar mais sobre como é que funcionam as simpatias além das benzeduras, né? E também falar um pouquinho sobre olho gordo, olho mau, como é que a gente pode se proteger disso, se proteger da inveja, o poder das cores dentro dessa proteção, né? E a gente ainda vai conversar um pouco sobre os erês, aqueles espíritos de crianças iluminadas, muito evoluídas e que nos ajudam muito na nossa trajetória, na nossa caminhada. Aproveita e acompanha também a gente no Instagram, @falasdebenzedor, para receber alguns spoilers sobre os episódios. Também tem uma comunidade no WhatsApp, onde toda vez que sai um episódio novo a gente encaminha o link lá e também algumas enquetes sobre os temas que a gente vai abordar por aqui. E tem um grupo no WhatsApp, no qual a gente pode conversar juntos sobre as pautas que são abordadas aqui nos episódios. E os links para chegar em cada um desses lugares estão na descrição aqui do episódio. Benzedor, bem-vindo a mais um episódio do podcast. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos começar entendendo qual é o tipo de problema que as pessoas mais te procuram pedindo ajuda. A gente já falou bastante de benzeduras, a gente falou também sobre as orientações que são trazidas do mundo espiritual, que muitas vezes um conselho é suficiente para ajudar alguém, mas no geral, quem mais te procura, quem mais procura o benzedor? Olá, meu amigo Pedro, olá a todos. A bênção do Papai do Céu e da Mamãe do Céu a todos nós. Meu amigo Pedro, os que mais me procuram até hoje, a vertente, é pais e mães que me trazem os pequenos. Os pequenos vítimas de olho mau, de mal olhado, vamos dizer assim, de quebranto, que são causas desconhecidas, né? Que não dormem, não se alimentam, ou que caem toda hora, se machucam toda hora, não tem concentração. Até hoje, o início já foi assim e se perpetua até os dias de hoje. Muitos com bronquite, que hoje assim eu vejo homens, mulheres feitos já mães e pais, ô Pedro, e torna esse laço assim, até os dias de hoje, assim, hoje eles me trazem os filhos deles, os filhos daqueles pequeninos que ontem eu benzi. Então é bonito, é gratificante, né? Ver a cura, ver a melhora no outro e principalmente nesses anjinhos, que são nossas crianças, né? Sem dúvida nenhuma. A inveja, por exemplo, o olho gordo, o olho mau, que é direcionado a um pai, pode acabar pegando no filho também? E como é que isso se demonstra na criança? Pedro, uma das formas acontece o seguinte, sim, às vezes nada tem a ver com a criança, né? Mas quando nós, pais e mães, os temos, eles pequeninos, os mentores costumam me ensinar assim, meu filho, numa casa que tem uma criança, geralmente a parte mais frágil é as crianças, é os inocentes. Então aquilo que muitas vezes assim fazem contra os pais e as mães vai descarregar sempre, vai procurar na parte mais frágil, que são os pequeninos. Às vezes, uma inveja, um ciúme de um cargo alcançado, de um serviço. Às vezes, na compra de um imóvel, de um carro, Pedro. A inveja nada mais é o olho mau, o olho grande. Para resumir assim para os leigos, é a não aceitação dos outros para aquele que conseguiu alcançar aquele bem, ou ser promovido, ou estar trabalhando. Pedro, às vezes até uma vestimenta que tu tem. O outro assim não aceita que tu conseguiu adquirir aquele bem e tem maldade no olhar. Então quer dizer, quando ele te olha assim, é um magnetismo. Ele te olha com inveja, com ciúme, e aí aquela força termina muitas vezes te aniquilando ou aniquilando o filho, ou às vezes o próprio bem material. E aí, quando isso acontece, então, de acabar pegando isso numa criança, ela demonstra isso em comportamentos diários, não conseguindo dormir direito, tendo queda na saúde, imunidade, coisas nesse sentido, certo? Exatamente, Pedro. Ou assim, começa toda hora pro doutor, dói um ouvidinho, dói uma garganta, quando sara a garganta passa pro ouvido, quando sara o ouvido se engripa novamente, quando cura a gripe cai, se machuca,
De noite geralmente não dorme, geralmente dorme de dia e não à noite, troca o sono, como os antigos falavam, né? Então, assim, é uma série de percalços assim que termina causando. Pedro, o olho bom tem uma magia boa, o olho mau tem a má magia. Então, assim, quando esse mal ocorre, tem que existir o atrito, né? O bem contra o mal, o bem combatendo o mal. E às vezes, assim, olha, quando é pouca coisa, assim, um dia de benzedura já resolve, Pedro. Outras vezes tem que ser 3, quando é um pouco mais forte tem que ser 5. E quando é bastante forte mesmo, chega aí a 9 dias. Mas eu te confesso assim, ó, que poucas vezes eu tive que benzer 9 vezes. Na maioria das vezes assim é 5. E o mal está cortado pela raiz. Que bom que tem recurso que se pode buscar para reverter esse mal que acaba atingindo as crianças e os inocentes, né? E é só a benzedura que funciona nesses casos ou tem algum outro tipo de tratamento espiritual que também pode ajudar as crianças, que também é necessário? Pedro, existe as defumações, os incensos, as energizações. Existe assim uma infinidade de energias que pode combater esses males. E uma das coisas assim, que mais me chama a atenção é que eu procuro assim, sempre repassar àqueles que são interessados, Pedro. As cores vivas nos ajudam muito. As cores vivas nós vestimos, assim, as vestimentas, Pedro, elas têm assim uma força poderosa no nosso equilíbrio, no nosso dia a dia e nas nossas energias, porque toda cor é uma energia, né? E nas crianças também. É coisa que eu sempre ensino assim, ó, podendo colocar as cores claras, elas nos fazem bem e cuidam da nossa saúde espiritual, que eu já mencionei em outros episódios, né? A cor escura vai sempre trazer atraso, dor. Tanto é que o luto, Deus lá dos tempos remotos, Pedro, é demonstrado na cor escura, né? A cor escura, assim, representa o que, assim? A ausência de vida. É uma das bandeiras de forças contrárias. Se o branco simboliza a paz, o escuro, o contrário. E aí eu vejo assim muitas vezes assim as crianças vestidas de preto, Pedro. Aí assim ofusca a nossa luz espiritual em nós adultos e que dirá assim nos pequenos. Então é preciso estudar essa parte, prestar atenção um pouquinho nessa parte que ajudamos nossos espíritos, ajudamos a nós mesmos e ao outro. Interessante pensar nessa função da cor da nossa roupa no tipo de energia que a gente atrai, né? Porque até olhando mesmo para o mundo físico, se a gente fosse pegar puramente o carnal, a cor que a gente enxerga, na verdade, é a cor que está sendo refletida, né? O preto a gente enxerga no preto porque ele absorve todos os tipos de luz e não reflete nada. Ele fica somente naquele preto. Enquanto o branco, ele está refletindo todas as luzes. E a gente aprende, né, na vida espiritual que a gente recebe do universo aquilo que a gente emana para ele, né? Então, se a gente está refletindo muita cor, muita luz, a gente recebe luz de volta em nossa vida. Agora, se a gente não reflete nada, se a gente não entrega nada de bom, a gente acaba não recebendo também, né? Então, analisando esses pequenos detalhes, a gente enxerga como tudo se encaixa e faz sentido. Tu consegue trazer pra gente um exemplo de como a cor pode ajudar ou atrapalhar a vida de alguém no dia a dia? Eu vou resumir aqui em 2 partes, curtinha, tá, meu amigo repórter, para ver a interferência das cores. Pedro, com 18, 19 anos, eu fui limpar um jardim. Eu fui pago para um biscate, né? Limpar um jardim de uns conhecidos de minha mãe. E aí tá, fui lá, acertei tudo direitinho. No outro dia fui cedo para lá, me deram a chave do portão e eu cedo tava lá fazendo as minhas tarefas. E aí deu assim mais ou menos umas 10 horas da manhã e a dona veio conversar comigo. Mas já chegou? Menino, já chegaste? Já estás aí já? E eu com o serviço muito adiantado. E aí ela me disse assim, vamos lá naquele canto que eu vou te mostrar uma coisa que tem. Um canto que eu nem tinha ido ainda, Pedro. Pedro, umas roseiras assim, muito lindas, brancas. E as formigas assim estavam assim, trazendo aquelas roseiras assim, de capa caída, muito judiadas.
E ela disse assim, eu já falei pro meu marido e ele pegou e comprou um veneno e eu quero que tu coloque nelas. Foi lá e me trouxe um pacote assim de veneno, que esse aqui eles me orientaram na casa que vende, que elas não vêm mais. E eu digo, não, tudo bem. Aí deixou ali o veneno, Pedro, eu segui meu serviço como estava. E aí um dos meus mentores disse assim, tu não faz essa judiaria com elas, né, meu filho? Sabe que elas também são trabalhadoras de Deus, né? Elas são muito trabalhadoras e são unidas, as formigas. E aí eu digo sim. Já quando ela me passou aquele veneno, já assim já me deu uma tristeza, né? Digo, não, eu não, até botei assim pro lado, assim, eu digo, essa parte aí. E aí, graças a bom Deus, meu mentor assim chegou, um deles, e me orientou. Tu faz o seguinte, quando tu for mexer com elas ali, na parte da tarde, que seria, né? A parte da tarde tu vem com uma cor amarela. Qualquer roupa assim, uma parte nem que seja de amarela. Pedro, eu tinha uma camisa, era quente, eu tinha uma camisa amarela assim, eu botei. Aí quando eu fui mexer com elas ali, e ele de novo, aí ele me disse assim, tu só conversa com elas que tu com essa cor aí elas vão te escutar. Só conversa e pede para elas irem embora dali. E depois reza. Pedro, e assim eu fiz, e para mim assim era novo. Pedro, não é assim, aqui 4, 5 minutos depois assim elas começaram a se retirar. Deu assim o final do dia, não tinha mais nenhuma. E aí veio a dona, soltou do serviço, veio ver o serviço, e aí foi lá e disse assim, mas aí já matou tudo. Ah, já matou tudo, menina. Ai, coisa boa, não vou incomodar mais. E eu digo, sim, já. Pedro, eu consumi com aquele veneno ali, não botei. E aí o que me chamou a atenção, o poder da cor, ele me diz, a cor amarela chama elas, chama a atenção delas, e elas conseguem escutar. Para mim foi mágico. E aí depois, quantas outras vezes, assim, até aqui no pátio, que é rodado de plantas, eu só converso com elas, Pedro. Eu boto um tom amarelo e... Então não é magnífico, não é lindo? Outro conto, assim, uma moça que me foi apresentada também, de longe, Pedro. Ela estava fazendo essas provas para concurso, né? E estudava, Pedro, e chegava para fazer a prova assim e não conseguia passar. E aí ela disse, eu não sei se me fizeram alguma coisa, eu pisei em alguma coisa ou tem alguma coisa comigo, porque eu estudo, seu Ailton, e eu não consigo passar, porque eu me sento assim para fazer a prova e me dá um branco. Eu não lembro de nada que eu estudei, Pedro. E aí assim um deles assim me disse, não fizeram nada para ela, ela não tem nada. Ela tem esse erro aí que ela está conversando contigo, olha a vestimenta que ela tá. Começa por aí, meu filho, e aí orienta. E aí eu olhando ela toda de preto, dos pés à cabeça, Pedro. E aí orientei. Eu digo assim, olha, é uma parte negativa que tu carrega. E ela ficou assim bem séria. O que o benzedor, o que é a forma que tu tiveste, qual é a cor que tu mais gosta? E ela me disse preto, meu guarda-roupa assim inteiro, ele é todo preto. Então tu muda só esse contexto, porque tu é dedicada, tu é positiva, só o que te atrapalha é o tom que tu escolheu. Tu gosta do preto, mas o preto não gosta de ninguém, de nada. Ele é o oposto da natureza. Pedro, para minha surpresa, passou-se uns tempos e ela veio agradecer. Gabaritou a prova, só mudando esse contexto. Então eu digo assim, para todos, quando botar o preto, que bote assim uma cor clara junto, que aí ele faz bem. Agora, se usar só ele nos prejudica e muito. Ele é uma bandeira que representa o mal. E faz diferença se a gente usa a cor preta na parte de cima da roupa ou na parte de baixo da roupa, por exemplo? Pedro, na parte de baixo, assim, né? Tipo calça, bermuda, saia, influencia muito pouco. Mas na caixa do corpo, sim. Na parte de cima, aí é central. Então, quer dizer, assim, sempre me ensinam isso. Bota uma clara, não precisa abolir de um todo. Até porque tem uns que dizem assim, mas aí eu vou ficar uma árvore de Natal. Pedro, eu sou então uma árvore de Natal, eu estou sempre de claro e adoro, e meu espírito está sempre para cima. Tanto é outro ponto que eles me dizem assim, olhos depressivos, qual é as cores que eles mais gostam? É o preto. É engano, né, Pedro? É engano mesmo, e a gente paga um preço bastante caro por isso.
Faz todo sentido e, na verdade, se a gente parar para analisar a cultura popular mesmo, né? O que a gente faz na virada de ano, por exemplo? Não se veste todo mundo de branco para chamar paz, de amarelo para chamar ouro, dinheiro, azul, tranquilidade, enfim. Então, no nosso íntimo, a gente já sabe que as cores atraem também, né? Tanto que é uma tradição que passa aí há quanto tempo. Então, não custa nada a gente se cuidar por esse lado também. Mas falando nesse tipo de coisa que a gente faz no Réveillon, por exemplo, me lembra um outro assunto que também é bastante popular, que são as simpatias, né? A gente faz simpatia, às vezes, na função das ondas, enfim. Quais são os tipos de simpatia? Somente simpatia para atrair coisa boa? Tem simpatia que, assim como a benzedura, cura alguma coisa? Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Tu sabe que eu sou um aprendiz, né? Cada vez é um pouquinho mais. Pedro, não, é outro lado, é outra parte, assim, que eu sou fascinado, eu sou apaixonado, assim, por simpatias. Até porque todas que eu aprendi e aprendo é com os mentores, né? Pedro, eu posso te dizer assim, ó, simpatias, elas são infinitas. Elas são, assim, para todas as finalidades que tu imaginar, né? Bem, saúde, paz, harmonia, para o espírito, para o corpo, para o perispírito, para a aura, para os nossos animaizinhos, para nossas crianças, para a casa, para campo, para tudo que é material, Pedro, elas existem. E o benzedor, ele mescla, né? Ele mescla, de um lado tem a benzedura e do outro as simpatias. Por exemplo, mesmo como eu sou até hoje muito procurado para bronquite, eu não rezo, eu ajo com simpatia. Problema de coluna, problema de rins, de visão, Pedro, né, audição, tudo isso assim é simpatias, para amansar os bichos, para deixar assim os bichos calmos, para fazer eles nos compreender melhor, para proteção, né, para a saúde, para andar na noite, Pedro. Tem o pessoal público que trabalha, os alunos que soltam tarde, né? Tudo isso é uma infinidade e muitas curas são alcançadas por elas. E existe aquelas assim que um familiar faz e tu não é, e o necessitado no caso não é nem sabedor, né, Pedro? Então assim é bonito, é forte demais e agradeço ao povo indígena, ao povo africano, aos pequeninos, os herês, que também muito me ensinam nessa parte. Para quem nunca ouviu a palavra perispírito, por exemplo, perispírito é o que muita gente chama até por falta de informação, de fantasma, né? É a forma material do nosso espírito, digamos assim. E interessante a palavra simpatia também, né? A benzedura, ela é uma reza, como tu já explicou pra gente lá no primeiro episódio, funciona, né, com o benzedor, através e junto dos seus mentores, lidando com a energia daquela pessoa, transformando energia ruim em energia boa. E a simpatia, por outro lado, ela é um ritual. E por que a palavra simpatia? Tu saberia nos dizer, de alguma forma, se tem a ver com simpatizar, enfim, por que isso? Com certeza. Pedro, vem de simpatizar, mas vem de magia também, viu? E te digo assim, eu já vi inúmeras curas pelo meio delas. Até porque, assim, alguns, Pedro, eles chegam para mim, assim, em vários lugares, né? E vêm de vários lugares também, e muitos já me chegam assim, benzedor, eu queria, não tem uma simpatia para tal, para isso, para aquilo, né? E realmente sempre tem, desde que seja para o bem e para a paz, sempre tem sim. E quando eu desconheço certos males, aí entra os mentores, né, Pedro? Filho, para esse, tu faz tal coisa, tu vai lá e procura tal coisa, ou sai com ele e faz isso e aquilo. Uma vez, uma que me chamou bastante atenção, Pedro, uma mãe que me procurou assim, e o guri com 16 anos e era completamente gago. E principalmente se ele ficasse nervoso, ele já era tímido. Se ele ficasse assim nervoso assim, tu não entendia nada. E aí diz que a avó dele, a mãe dela no caos, diz: procura um benzedor e faz uma simpatia pro meu neto, porque lá atrás eu vi assim vários e se curaram. Então assim, aproveita que ele é novinho
E essa mãe me achou, Pedro, por intermédio de amigos. Por isso que eu digo, a gente tendo amigos verdadeiros, nós temos tudo, Pedro. Quantos me conhecem por amizades, Pedro? E aí me procurou, aí explicou a situação, e eu já procurei isso, já procurei aquilo, mas não é, diz que é dele mesmo, e que é de nascença, e que não vai... Pedro, e aí eles me disseram assim, ela tem que te procurar nos primeiros dias de janeiro. Ela tem que te procurar nos primeiros dias de janeiro. E especificamente num dia, na primeira chuva do mês de janeiro. Pedro, e assim foi, me procurou, fizemos o que tinha que fazer, não durou 5 minutos. No outro dia, sim, a gagueira já tinha ido embora, já tinha desaparecido. Até o dia de hoje. É realmente muito fascinante a forma como as simpatias funcionam, né? Pelo que eu entendi, então, elas juntam elementos para que o universo simpatize com a causa que a gente está buscando. E por isso elas só funcionam para aquilo que é de bem, tá certo? Vamos dizer a metade disso. Sim, Pedro, e mais outro ponto, assim, ó. Isso é a simpatia do universo, mas o universo, acima do universo, é o grande pai e a grande mãe, né? E aí a gente tendo esses queridos e luminosos mentores e mentoras que se apiedam de nós, aí eles fazem o que tem que ser feito, o que é preciso fazer, né? E o mal deixa de existir. Pedro, agora há pouco tempo nós falamos em simpatia. Uma amiga minha me ligou, né? Tu vê só assim por telefone, me ligou de outra cidade. Ailton, tudo bem? Eu digo, tudo bem, tudo em paz. Comigo tá sempre bem, tá sempre em paz, Pedro. Porque as palavras têm poder, né? E aí ela disse, eu tô com um probleminha, eu gostaria da tua ajuda, assim, só assim pra te dar uma palavra. O meu filho tem 15 anos, tá? E ele tá com vergonha de ir pro colégio porque ele virou chacota, nasceu-lhe uma verruga na mão, bem na mão direita, na mão de escrever. E outros coleguinhas sentiram o sarro dele, assim, ele tá envergonhado, ele tá triste, ele não quer mais estudar. E aí eu pensei, eu digo, eu vou ligar pro meu amigo benzedor, pro Ailton. Me ligou, a Pedro me explicou a situação, e aí tu vê como é que é realmente a simpatia veio de simpatizar, né? E Ailton, o que eu posso fazer? Tu me ensina alguma simpatia para me fazer nele? Porque eu vejo dizer que simpatia de mãe é muito poderoso. Procede ou tu procede, sim. Simpatia de mãe e de pai é as mais poderosas que existem. E aí eu digo assim, eu pensei, puxei pela mente, Pedro, para dizer alguma das inúmeras que eu sei para ela. Nisso eu olho assim o mentor criança que me acompanha, né, o Herê, já do meu lado assim, e bem atento na nossa conversa, e me disse assim, meu amigo, diz para ela, não precisa fazer nada agora, assim que vocês terminarem de conversar aí, eu já vou ir lá e vou levar essa verruga dele pro fundo do mar. Pedro, e aí aí eu, né, disse para ela assim, ô minha amiga, não, aí vamos fazer assim então, eu vou ver e aí depois eu te digo alguma que me vem na mente. Ai, que bom, Ailton. Então eu vou ficar na espera, tá, benzedor? Obrigado. Não agradece. Tchau, fica na luz. Pedro, ela me disse isso num dia. No outro dia ela me ligou assim, horário de almoço assim, e chorando. Tu benzeu daí, né, Ailton? Ai, olha, mas eu tenho que agradecer, tu sabe que essas coisas não se agradecem. Agradece o Papai do Céu, a Mamãe do Céu. Ele disse que quer falar contigo por telefone, quer te agradecer. Porque assim amanheceu sem ela, nem sinal. Pedro, e aí o que a fé não faz, Pedro? Né? Ela botou na cabeça que foi uma benzedura e que eu fiz. O Ailton, o benzedor, não fez nada. Quem fez foi o mentor pequeno, o Herê, a nossa criancinha. Não é formidável? Não é sagrado? Sem dúvida nenhuma, eles são umas joias, né, esses pequenos. Antes da gente entrar no tópico deles, que eu quero te fazer algumas perguntas sobre os pequenos também, ainda tem uma outra dúvida. A gente vê muito na mídia, principalmente, até em posts nas redes sociais, falando sobre simpatias, por exemplo, para atrair namorado. Isso realmente é uma simpatia, porque não me parece ser de bem nem de paz tu segurar alguém perto de ti contra a vontade da pessoa, né? E a simpatia só funciona para aquilo que é de bem, de paz. Então seria simpatia isso também? Boa pergunta, boas falas, né, Pedro? Eu vou esclarecer ao meu modo, ao modo que eu vejo.
É como eu te disse, existe assim para várias finalidades. Mas o nosso caminho ensina só para o bem. Por causa dessas coisas, Pedro, assim, de falarem, de lerem ou de buscarem internet, terminarem fazendo esse tipo de coisa, tipo buscar marido, buscar namorado ou vice-versa. Pedro, sempre por trás dessas coisas existe o oculto, né? Às vezes tu pediu, tu vai lá, tu fez tal isso, tal aquilo, mas tu não tem certeza se tu tá lidando com o bem e com o mal. O bem, a lei do bem é livre-arbítrio, né? Nada forçado, tudo livre, tudo espontâneo, tudo natural. Então quer dizer, quando tu força e chama a atenção do outro, eu vejo assim, não existe simpatia para trazer um amor, Pedro, porque o amor é espontâneo. O que existe é tu forçar a atração de alguém. Mas atração é amor? Não, né? E aí depois, quando a conta chega, o que acontece? Eu recebo assim vários que fizeram esse tipo de coisa, Pedro, e terminou dando sangue, terminou dando guerra, terminou dando briga. Nunca termina bem. Se começou mal, não vai ter um desfecho bem. É o que eu digo para todos. E falando assim nos pequenos, né? Que como o mentor pequeno mesmo que ajudou a levar a verruga desse menino para o fundo do mar. Quem são esses herês? Eles são espíritos de criança, mas eles são muito... Não vou usar a palavra velho para eles, né? Porque são pequenininhos, mas eles são antigos. Como é que é isso? Pedro, eu vou te esclarecer essa parte assim com muito carinho, com muito amor e com muita felicidade, porque o herê que me acompanha, um menino de 5 anos, para te dizer a verdade, ele foi o primeiro espírito assim que surgiu para mim. Foi ele, e aí ele disse assim, ó, quem me traz é o pai velho. E aí deu o nome dele e deu o nome do pai velho, ele conversou um pouco e depois chegou assim o pai velho. Aí ele me disse de onde ele vem, qual o nome, e que é uma criança de 5 anos, de 4 para 5 anos. E não tem como esquecer, é uma luz, eu costumo dizer, é uma luz sagrada, azul, muito azul, Pedro, de um tom azul turquesa, e está sempre comigo. Está sempre assim, os momentos delicados, momentos de precisão, de necessidade, eu olho assim, ele está sentadinho na minha volta. Sempre conversa muito, me ensina muito. E quando entra lados assim de famílias que têm crianças, que têm pequenos, que têm problemas com os pequenos, Pedro, que os pequenos estão passando assim por enfermidades, dores, sempre o pai velho ou índio assim me traz ele. Se é para cuidar das crianças, ele tem o conhecimento. E como esse da verruga. Então eu te digo outra coisa assim, ó, muitos dizem que os cosmes, os herês, são crianças que desencarnam hoje. E aí no lado espiritual eles são chamados herês. Herê quer dizer criança para nós. Herê é um nome africano, tá? É uma pronúncia africana. Quer dizer criança para nós. Mas os herês de Umbanda, Pedro, como esse que me acompanha, como esse mimoso que me acompanha, eles são aquelas crianças que o rei mandou matar pensando que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o rei e seus subordinados lá não tinham certeza de qual deles era o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, daquela época ele mandou matar, ceifar todas as crianças. E o herê que me acompanha, os herês de Umbandas, são essas as crianças que cuidam as nossas sim quando desencarnam, que cuidam as nossas aqui em cima da terra e em todos os planos. São crianças superiores. Imagina, né? Junta toda a sabedoria de milhares de anos, junto com a pureza e com a inocência de uma criança. São seres realmente divinos, né? E além de atuarem na saúde, quais outros campos de atuação dessas almas tão sagradas dentro do caminho? Pedro, cuidam dos velhos, cuidam dos animais, cuidam da casa, cuidam dos casais, eles primam pela harmonia, pela pureza, pela alegria, pela criança que tem dentro de todos nós. Resumindo assim, eles primam pelo bom, pelo bem, pelo bem-estar
e pelos desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre disse, deixou bem claro, né? Primeiro elas, né? Delas é o reino dos céus. Para nós adultos, é de segundo, não é? É isso mesmo. Existem comentários de que os herês seriam crianças arteiras, por exemplo, que ficam fazendo bagunça. Isso é verdade? Isso acontece mesmo porque são crianças evoluídas, né? Pedro, olha, eu vou te falar no que me acompanha. E ele me acompanhando, Pedro, eu conheço tantas outras através dele. Que eles são tudo, para te ver como eles se tratam, tudo de manos e manas. Maninhos e maninhas. E eu te digo assim, olha, o que trabalha comigo é extremamente respeitoso, humilde, simples. Tem a pureza de criança, brinca sim, mas jamais usa assim de palavrão, de palavra de baixo escalão, ou de bobagem, ou brincar assim com a vida de alguém, ou maltratar, faltar o respeito, jamais. Até porque eles são espíritos superiores, né, Pedro? Ele sempre me diz, tudo que nós viemos falar aqui nesse plano da Terra, assim, tudo é apresentado antes. Vocês têm tanto tempo, por exemplo, tem 1 hora, tem meia hora, vocês vêm assim para falar de saúde, para orientar a família, é tudo contado e tudo muito bem planejado. Então, como que um ser superior vai vir para arruaça, para isso, para aquilo, Pedro? Não, nunca houve. Nunca houve, não acontece. E as que eu conheço, elas são todas assim. Elas são dotadas de muita inteligência, mas são crianças. Até porque assim ele me ensina, Pedro, e ele me ensinou uma canção que diz, só para resumir o que tu perguntou, ele me ensinou uma canção que diz assim, mais ou menos: as crianças lá da terra, as crianças lá do mar, são todas, 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 todas filhas do céu. São todas, 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 todas filhas do céu. Então, olha a pureza, Pedro. Não, eles vêm para falar de saúde, eles vêm para falar de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, que é a guardiã, a mãe de todos os pequenos. Não só dos pequenos, como de todos os grandes, né? Então, não existe esse tipo de coisa. Caminho sério, de luz, é assim, o respeito prima em primeiro lugar. Que coisa boa. Eu quero só abrir um parêntese na nossa conversa, porque enquanto a gente fala, tem um monte de passarinho aqui na volta cantando pra gente, conversando com a gente, batendo asa aqui. E vocês não conseguem ver daí, mas eu vou descrever um pouquinho pra quem tá nos acompanhando ter um pouco dessa dimensão também. Aqui onde a gente grava tem vários alecrins. E seguido, enquanto a gente conversa, se juntam vários passarinhos na volta e é muito bonito ver eles brincando aqui nesse ambiente que fica tão calmo, tão tranquilo. E falando assim em calma e tranquilidade, eu me pergunto bastante, acredito que quem nos escuta também, onde é que moram os herês que vêm nos ajudar? Eles moram junto com a mãezinha do céu, nas colônias espirituais? Qual é o lar deles? Alguns moram, não sei se vocês já viram falar ou será novo para vocês, no terceiro céu. Esse que me acompanha mesmo é no terceiro céu, no mar sagrado do terceiro céu. Mas sim, tem os que moram em Aruanda, a cidade de Aruanda, a cidade de Jurema. É uma infinidade, Pedro, não tem como enumerar, até porque assim é por partes, né? Tem os que moram nas florestas espirituais, os que moram nos mares espirituais, nas cachoeiras espirituais. Tem os da tribo do fogo, que moram perto dos vulcões espirituais, né? Então, assim, é uma infinidade. Eu sei dizer que é a corrente dos inocentes, a corrente dos anjos que eles falam, e são alguns milhões. Quando tu fala em terceiro céu, tem a ver com dimensões, porque não existe somente a dimensão carnal e espiritual, né? Certamente é mais complexo do que isso. Mas teria a ver com dimensões, então, entre primeira, segunda, terceira dimensão e assim por diante? Ou é ainda mais complexo e misterioso que isso? É isso e mais um pouco, repórter. O senhor está estudado mesmo, viu? Aí me ajuda muito, sim. Quantas dimensões são, não, Pedro? Porque até hoje muitos dos homens se sentem arrogantes ao ponto de acreditar e de querer acreditar que vida é só no planeta Terra, sendo que já é comprovado que quantos planetas existem, Pedro.
Aí o homem vai na lua, a lua é vazia, não isso, não tem aquilo, tal. Não é que ela seja vazia, mas os olhos, os ouvidos, os sentidos humanos não são aguçados para ver os habitantes que lá moram. É só isso. Então, não, existe vida em todos. E dimensões são várias. Se conversa muito hoje, aproveitando esse assunto, sobre vida em outros planetas, né? Até notícias saem sobre supostos extraterrestres que apareceram na Terra e tudo mais. E seriam essas notícias talvez até verdadeiras e mostrando seres de outras dimensões? Ou é muito simplista a gente pensar que um ser humano poderia simplesmente chegar a alcançar um ser de outra dimensão, de outro planeta, né? Como é que é a tua leitura sobre isso? Pedro, para mim é tranquilo. Porque sei, vejo, me comunico, aprendo com seres de outras dimensões. Esse ponto mesmo, assim que falo, OVNIs, extraterrestres, né? São nossos irmãos mais evoluídos. Então a tecnologia deles está milhares de anos-luz à nossa frente. A nossa para eles é arcaica. Aí hoje eles estão surgindo, eles estão aparecendo. Não, Pedro, eles já estão no nosso meio sim há muito tempo. Só que recebem ordens também de nosso Pai Celestial. Eles vêm para ajudar a medicina, eles vêm para ajudar a nossa tecnologia, eles vêm para ajudar o ser humano a cuidar melhor da natureza, para não matar a mãe natureza, né? Evoluir a medicina, evoluir a saúde, a mãe natureza assim de um todo, porque também são nossos irmãos. Ser diferente faz parte, não é porque é diferente que deixa de ser irmão, não. Então eu te digo assim, ó, essa vertente é muito linda, é muito bonito. E nós estamos num estágio atrasado, Pedro. Nós já era para estarmos muito mais evoluídos, se todos se conscientizassem nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a maioria hoje só quer criticar, só quer fazer guerra. E eu digo assim, ó, criticar é mais fácil do que ajudar, né? Julgar é mais fácil que ajudar. Então eu prefiro ajudar e servir, Pedro. Os demais, cada um com seu cada um, mas tu planta uma sementinha aqui, acolá, e uma delas vai vingar. Então a minha eu prefiro ser fé, trabalho e dedicação. E que com a graça de Deus a gente possa sempre semear essas boas coisas e seguir, né, nessa luta para tornar o mundo um lugar melhor, com bastante fé e com bastante luz. Agora, a gente já vai ouvir o relato de um irmão que vai contar pra gente algumas de suas experiências, demonstrando, né, o poder de Deus, Pai, Cristo e Nossa Senhora, através da força da benzedura, das palavras, da força da conexão com o bem. E no próximo episódio eu quero conversar contigo um pouco mais então sobre essas dimensões, sobre os seres que nelas habitam e como eles nos ajudam a evoluir aqui na Terra, as inspirações que eles trazem e tudo mais. Até pra gente não se alongar muito nesse episódio, porque tem bastante coisa ainda pra gente conversar. Benzedor, mais uma vez, muito obrigado pela companhia em mais um episódio tão lindo como esse, falando dos nossos pequenos sagrados, desses herês que nos acompanham, nos ajudam e iluminam tanto. Eu que agradeço, meu repórter, e agradeço ao grande pai e à grande mãe, nossos mentores, à Virgem Mãe Santíssima e a todos os amigos e amigas que estão a escutar. E a ti, meu repórter, um abraço a todos. A gente está aqui com o seu Zé, que é trabalhador de estância e já presenciou alguns causos juntos do benzedor, principalmente na lida e na cura dos animais. Seu Zé, bem-vindo ao podcast, é muito bom ter o senhor aqui conversando com a gente. Se quiser contar um pouquinho mais no contexto que o senhor trabalha, como é que lida com os animais, o que o senhor faz no dia a dia. O prazer é meu de conversar contigo. Eu trabalho na área rural, em estância, no geral, assim, na lida campeira. Te dizer assim, ó, o que eu via sobre benzedoras a respeito de um touro que teve um problema esses tempos lá onde eu estava, e daí estava meio perdido, assim, né, o veterinário, receitaram uma medicação, só que aquilo não estava dando resultado. E os médicos veterinários não tinham conseguido entender qual era o problema que o animal tinha, então não conseguiram encontrar o que ele precisava. O problema real mesmo eles não conseguiram, não sabiam o que era. Até das últimas vezes que o veterinário foi lá, acho que ele foi umas 4, 5 vezes. E a última vez a gente botou no brete esse touro e ele cortou, fez um cortezinho na pata, que ele disse que era ali, estava meio inchado. A partir daí foi dessa vez aí que eu peguei olhar e que eu não via, né? Não via melhora nenhuma.
Daí foi que eu pedi, eu liguei para esse benzedor e daí eu peguei e pedi que benzesse, né? Que eu acredito muito em benzedura. E daí o benzedor esse só me perguntou a pelagem do animal, desse touro, assim. Que eu liguei para ele, né? Daí eu disse, né? Expliquei o que estava se passando, já tinha feito remédio bastante e não nada estava resolvendo. Aí daí ele pegou e me disse, não, senhor, pode ficar tranquilo que vai melhorar. Antes ele pegou e me disse, né, quando ele me perguntou o jeito que era a pelagem, fim do touro, daí eu disse, e aí ele pegou e disse para mim que não, tu tá certo, não, esse animal tá rendido, mas ele vai melhorar. Daí uns 3 ou 4 dias o animal começou a melhorar e graças a Deus ficou bom. E aí ele passei a pelagem, fim do touro, e ele me disse, e aí fez lá, benzeu, sei que ficou bom. Que bom que ele ficou bem. E o senhor também presenciou outros? Daí não foi com animal, né? Foi com pessoa, no caso. Aí uma vez eu tava numa estância dessas que eu já trabalhei, tava eu e ele, esse benzedor. E aí nós conversando tranquilo, né, na hora do mate. Perto do meio-dia era, antes do meio-dia um pouco. Aí daí tocou o telefone. Aí tocou, primeira vez ele deu uma olhada e não deu importância. Aí tocou, aí parou. Daí depois seguiu de novo, aí eu vou ter que atender. Aí atendeu o telefone e aí daí eu vi, ele tava no meu costado assim. E daí era uma senhora conversando, aí falou, é o senhor e tal, enfim, ele, sim, sou. E essa senhora muito apavorada, que a filha dela tinha perdido era um cartão, pelo que eu entendi, assim, era um cartão desses que tem para entrar na empresa, que as empresas dão, que eu acho que aqueles cartão tipo de banco, não, pelo que eu entendi Sim. era, né? E aí a guria estava apavorada que tinha perdido, fazia 2 dias e não sabia aquele cartão, né? E aí essa senhora perguntou para ele, não é para mim, eu queria saber se o senhor pode me ajudar, mas não é para mim, é para minha filha, assim, que ela está desesperada, perdeu um cartão e não sabe, já procurou por tudo e não sabe o que aconteceu. Aí ele pegou e disse assim, eu sei que ela é uma pessoa boa também, vou fazer assim, ó, a senhora procure, vocês não mandaram umas roupas para lavar, não estão com umas roupas preparadas para mandar para lavar para lavanderia. Aí eu acho que a senhora respondeu para ele que estavam. Aí ele disse, não, ela que procure no meio dessas roupas, né, algum bolso, alguma coisa que... Aí depois qualquer coisa a senhora me liga, foi o que ele falou. Aí ela agradeceu, aí desligaram o telefone, aí nós ficamos ali conversando, quando foi daí acho que uns 15, 20 minutos, aí tocou o telefone de novo, e era essa senhora, faceira, que tinha encontrado tal cartão dentro do bolso de uma calça, de uma roupa lá, né? E isso ele me falou, na época ele me falou, acho que era Porto Alegre, que esse pessoal morava, era de lá que estavam ligando para ele. E essa instância, e ele estava numa dessas instâncias que eu trabalhei. E nessas instâncias assim que o senhor trabalhou, já aconteceu bastante de precisar pedir ajuda de benzedura, no caso, para conseguir resolver problemas, ou foi esse caso mais pontual mesmo? Sim, já aconteceu outros casos que deu pedir no caso e pedir para ele no caso e daí a resolver no caso, fazer, teve mais, teve mais casos. E de onde é que vem a fé do senhor, tanto, né, em Cristo, Nossa Senhora, mas também na benzedura? O senhor sempre conviveu com isso? Conheceu através do benzedor? Como é que é? Eu sempre tive essa fé, bem dizer, Deus, desde criança, que eu e os meus irmãos, a gente foi criado naquele tempo mais não se usava muito médico, assim, né? A gente era mais na benzedura mesmo, né? Então eu sempre tive, uma coisa que eu não sei, eu sempre tive fé em Deus, Nosso Senhor, é uma coisa que eu não sei assim te explicar, mas eu sempre tive fé, eu sempre tive sobre benzedura. Uma vez até comigo, não foi, foi, claro, em primeiro lugar, Deus, Nosso Senhor, que me curou e depois, assim, através da benzedura. Não
com esse benzedor, né? Que até mesmo que na época ele talvez tivesse, era criança, mas então eu sempre tive fé em benzedura. E o que o senhor acha mais bonito na benzedura? O que eu acho que eu fico mais assim, que eu admiro mais é assim, a cura, assim, a pessoa nem toca, não, nada. É o que eu acho mais assim, uma coisa que eu acho que não tem muita explicação, né? Não envolve força, não envolve nada, né? Puramente o poder de Deus, né? É isso aí. Então, muito obrigado, seu Zé, pelo depoimento. Foi muito legal o que o senhor trouxe pra gente. É uma história bonita mesmo de cura. Obrigado por ter compartilhado. Tá bem? Eu que agradeço ter tido o privilégio de participar disso aí. Imagina, privilégio nosso. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. A gente acabou de ouvir agora, então, o relato do seu Zé, que contou pra gente 2 das muitas experiências que ele já presenciou ao lado do benzedor. E no próximo episódio, a gente vai conversar, então, muito mais sobre a transição planetária e sobre esses irmãos interdimensionais, né? Esses irmãos de outras dimensões que vêm para nos ajudar nesse momento de evolução que a gente passa aqui na Terra. Será que são ETs? Não são? O que são esses OVNIs, por exemplo? E por que a gente não precisa ter medo desse momento? E sim, como é que a gente pode fazer para se conectar ainda mais com a gente mesmo e com o bem para acompanhar esse momento de evolução? Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @Falas de Benzedor no Instagram. Também tem alguns links por aqui na descrição dos episódios, enfim. Gratidão a Cristo, ao grande Pai, à grande Mãe e aos nossos queridos mentores por terem nos abençoado com mais um episódio tão leve, tão tranquilo, onde a gente pode semear esse caminho de luz e de bem para que cada vez mais e mais irmãos possam se conectar consigo mesmos, com Cristo, com Nossa Senhora e encontrar o seu caminho de evolução. Curtam aqui o episódio, porque isso nos ajuda a chegar em cada vez mais pessoas. Compartilhem também com os amigos, para que eles possam se beneficiar dos ensinamentos da espiritualidade. E muito obrigado pela audiência de vocês em mais um episódio. A gente se vê no próximo. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.